Bem-vindos, sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje, na live das 16 horas, com esse livro delicioso, maravilhoso, Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Gente, olha que delícia! Hoje nós estamos na 11ª mensagem de 50. Vamos esperar a minha mãe, que é quem vai fará a leitura e a explanação. Marinês Lianeiva, ela já está chegando. E nós vamos poder usufruir de mais uma mensagem. Essa é a última mensagem do ano, da live. E nós retomaremos em janeiro, muito provavelmente no meio de janeiro. Vocês serão avisados. Então a gente espera a companhia de vocês também, no começo de 2021, para que a gente possa ir se desenvolvendo, criando essa amorosidade. Bem-vinda, Dinda, minha irmã querida. Muito bem-vinda para a nossa live de hoje. 11ª mensagem do livro Jesus no Lar. Esse livro maravilhoso que tanto contribui com a nossa vida, com o nosso crescimento interior, para o nosso desenvolvimento como espíritos imortais, a caminho da evolução. E é isso, agora esperando aí a mamãe chegar, para que ela possa explanar para a gente essa lição, o Santo Desiludido. Gente, muito linda, cada mensagem que chega é uma surpresa linda e agradável para os nossos corações, muito aprendizado. Ruth, bem-vinda, meu amor, muito bem-vinda. Nós estamos aguardando a minha mãe chegar aqui na live para falar sobre a 11ª mensagem desse livro Jesus no Lar. E nós vamos aqui dar continuidade nessas leituras lindas. Eu acabei de dar o recado que hoje é a última live do ano. Nós retornaremos em janeiro, muito provavelmente no dia 14, que é uma quinta-feira, para dar continuidade, para chegarmos na conclusão de 50 mensagens. Hoje ainda é a 11ª. E já tanta coisa boa aconteceu, tanta coisa linda já está aqui nos nossos corações acrescentados. Bem-vinda, mames, muito bem-vinda. Vou aguardar a senhora enviar a solicitação para que eu possa trazê-la para o ao vivo de hoje comigo. Vamos lá. Vamos aguardar a sua entrada aqui, compartilhando a tela conosco. Paulinha, muito bem-vinda, meu amor. Bem-vinda, mami! Bem-vinda! Muito obrigada! Eu estava anunciando aqui que hoje é a 11ª mensagem, que é o Santo Desiludido, e que essa é a última live do ano. Gil, querida, muito bem-vinda, meu amor. Que nós retornaremos essas lives provavelmente no dia 14 de janeiro, que é uma quinta-feira, às 16 horas, que é o nosso horário padrão para essas lives desse livro lindo, e tem nos acrescentado muito e trazido assim bastante lição e reflexão para as nossas vidas. Então, mami, muito bem-vinda, meu amor, que a senhora fique à vontade para poder nos trazer essa mensagem maravilhosa, mais uma mensagem maravilhosa. Mais uma mensagem, é isso aí. Então, boa tarde a todos, que os nossos corações se encham de amor e que as nossas mentes estejam ligadas com essa força superior. Nós vamos falar hoje sobre a 11ª lição, que é o Santo Desiludido. Fazendo barulho, né? Estou arrumando meu... Pronto, vai parar agora. Então, a lição começa assim. Então, em Cafarnaum, os discípulos de Jesus
encontravam-se reunidos como mestre, como nós já vimos tantas vezes. Aonde? Na casa humilde de Simão Pedro, o apóstolo, né? Então, participavam de uma palestra sobre assunto alusivo à devoção. Então, a gente fala assim, mas o que é essa devoção? A devoção, na realidade, dentro, inclusive, dessa lição, é o apego sincero e fervoroso a Deus. É um sentimento religioso. Então, eles estavam confabulando sobre isso. Quando, então, Jesus, né, fez uma narração. Um dedicado, devoto a Deus, afastou-se em definitivo em uma gruta isolada, em plena floresta, alegando, o que ele alegava? Ele alegava que ele deveria servir a Deus. Então ele vivia em oração, ele vivia em pensamentos, porque ele achava assim que tanto as orações quanto os pensamentos eram perfeitos, sem nenhuma repreensão. O povo o via como um santo enviado por Deus. Então eles começaram a respeitá-lo, achando-o virtuoso, merecedor de toda a consideração. Tudo que pensavam esses habitantes, esses seguidores dele, então tudo que eles pensavam, eles iam fazer assim, ou abrir um negócio, ou tomar uma nova atitude, um rumo diferente na vida. O que eles faziam, então? Eles iam procurá-lo para saber qual seria a sua opinião. Porque, na realidade, eles queriam uma orientação desse santo que for enviado, né, por Deus. Sim, religiosamente, né? Muito a sério. Então, esse venerando santo, né? Ele era venerado na realidade, né? Ele se achava o venerando, mas ele era assim, ele era venerado por toda essa população, por essas pessoas que o seguiam. Então, esse venerado devoto que se encontrava em estado estacionário na adoração sem trabalho. Olha essa frase. Na oração sem trabalho. Exageradamente envolvido pelas considerações que o povo tinha por ele, supunha que o seu dever era levar toda a gente a pensar e fazer o que ele achava correto. Porque assim, só assim, eles conseguiriam alcançar o paraíso. Então, nós vamos ver agora, foi dada essa introdução, né? Nós vamos ver agora o que é que eles iam buscar, que tipo de conselho eles iam buscar e que tipo de orientação eles recebiam. Então, eu vou ler os exemplos, inclusive, de algumas consultas, lógico, porque ele atendeu centenas, milhares, toda a população praticamente, né? Então, eu vou ler alguns exemplos dessas consultas e das respostas que esse venerado devoto levava para cada um que ia procurá-lo. Então, eu vou copiar, isso aqui está no livro mesmo, né? Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Pague
a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isso é ambição, é uma ambição criminosa. Venha orar aqui e esquecer a cobiça. O outro, se esse, olha lá, ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, ele chamava aflito. Ele clamava mesmo, clamava aflito. É disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Outra orientação. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre, afaste-se da paixão pelo poder. Olha, isso é vaidade, é orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem e venha orar, subtraindo-se à tentação. Então, as pessoas consultavam este santo, né, que eles achavam que fosse o santo, vendo nele esse santo tão grande, com grande autoridade, seguiam suas orientações e ouviam os seus conselhos. Tudo que desejavam fazer era visto como algo repreensível aos olhos de Deus. E isso entristecia-os. Então passavam a partilhar com o santo as sensações de trabalho, os ócios, da solidão. Então isso o que acarretava na realidade para cada um deles? A paralisação da alma. Então essa alma estagnada que não conseguiu se elevar. Então, nós temos aqui que esses conselhos do santo eram destruidores de esperança. Diante de uma consulta feita pelos seguidores, ele comentava: abrir um negócio era um erro, pois significava ambição. Casamento era luxúria. A busca de novo emprego era vaidade e orgulho. Campanha para a festa da fraternidade era desregramento e desordem. Então, imagine, isso são 4 exemplos citados no livro, né? Ele atendeu milhares de seguidores para dar a sua orientação. Então, a todos recomendava orar para se libertar dos seus projetos de vida. Isso os levava às frustrações. Lógico, eles iam cheios de esperança para receber uma orientação e eram tolhidos. Então, isso trazia a eles uma frustração muito grande, né? Então, o tempo que tudo transforma trouxe ao preguiçoso orador, né? O preguiçoso santo, aquele preguiçoso adorador, a morte do corpo. Seus seguidores achavam que o santo Messias tinha ido direto para o céu. E o santo também achava que do sepulcro ele ia direto para o paraíso. Mas não foi o que aconteceu. Após a morte do corpo físico, o preguiçoso, adorador, foi levado por forças das trevas a um terrível purgatório
e assassinos. Ele ficou tremendamente assombrado. Não era isso que ele esperava, de jeito nenhum. Ele esperava o quê? Os louvores, né, do céu, ser recebido como um grande mensageiro do Pai. Então, diante deste quadro, né, porque passava, ele indagou desesperado e em pranto. Quais os motivos que o levaram a esse pavoroso e infernal torvelinho? Qual o motivo que levara seu espírito a este ambiente terrível e infernal? E ele recebeu uma explicação justificando sua situação. Então vamos prestar atenção no que foi ensinado, o que foi falado para ele. Então você fora um matador de coragem e de esperança de centenas de irmãos em humanidade. Não fora homicida vulgar aqui na Terra, mas matara a esperança e a capacidade de vencer obstáculos daqueles que o procuravam para uma orientação. Fora um assassino de almas, tirando a esperança e a criatividade dos seus seguidores. Jesus, após esta explanação, silenciou. Então, veja bem, outra vez a colocação de Jesus. Ele contou essa história e silenciou. Por que tem esse silêncio? É para ver se as pessoas presentes, refletindo, levantassem as dúvidas. E foi exatamente o que aconteceu. Porque após essa explicação, né, diante de toda essa explicação, João considerou, que João perguntou para ele: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva é tão grande. Então agora nós vamos fazer uma análise rápida. Vamos observar a importância da fé com obras, com trabalho. Porque logo no começo da lição nós falávamos que ele era o que? O santo ocioso. Ele só rezava e só pensava, mas agir não agia, né? Ele não arregaçava a manga e não enfrentava. Então isso é uma coisa assim muito interessante para nós. Estamos assim, lutando para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Então veja bem a importância da fé com obras, com trabalho, para que acendamos a luz da sabedoria em nós, dando o exemplo das boas ações, mostrando o caminho a ser seguido àqueles que nos cercam. Então vamos lembrar, quando a gente fala acender essa luz, que a luz da sabedoria é quando a gente aprende e aplica. Então, o estudo é fundamental, mas o trabalho é essencial. Então, nós vamos ver que esta fé estava separada da ação. E é o que aconteceu, na verdade, com tudo isso que foi assim falado até agora. Então, se esta fé estiver separada da ação, do trabalho, se estiver sem obras, a chama, a lâmpada da sabedoria estará apagada, não ajudando o próximo a encontrar o caminho correto. Então, olha que é a nossa missão aqui na Terra. Nós temos que nos melhorar para deixar aflorar essa luz. Nós não temos uma centelha divina dentro de nós? Então, vamos deixar aflorar essa luz, que é a luz da sabedoria. E
agir, porque através da nossa ação, nós estamos dando o exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que nos veem, que nos enxergam. Então, são coisas importantes para a gente analisar. E naquele livro, que eu sempre falo, que são parábolas e ensinamentos de Jesus, né? Existe uma parábola que eu achei que está bem ligada com essa lição. A parábola se chama Parábola da dracma perdida. Então, nós vamos ver qual é, na realidade, essa parábola que eu vou ler. Né? Está nesse livro. É de Lucas, capítulo 15, versículo de 8 a 10. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim, digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, olha bem essa parábola. Então, nós vamos ver que Jesus compara esta parábola à alegria, não é verdade? Da mulher que procurou e achou a dracma perdida. Ela não teve preguiça, ela foi persistente. E com alegria, olha, o que ele vai fazer a comparação? A alegria da mulher que achou a dracma perdida. Com a alegria entre os mentores, quando um pecador se arrepende das suas faltas e se redime. Então, olha que coisa mais linda, né? Aí, então, mostrou uma parte física, uma mulher achando a dracma, que era importante, inclusive hoje ela é até uma moeda, né? Que tem lugares ainda que usam. E, quer dizer, com a alegria que os mentores, olha que coisa linda, lá no céu, junto a Jesus, na espiritualidade, também se alegram quando um pecador se redime. Muito lindo. Então, compara também o esforço da mulher ao procurar o dracma perdido com o amor de Deus por seus filhos. Ao empregar todos os meios que sabiamente sugere aos espíritos, seus mensageiros, para encontrar a sua dracma, que representa o pecador que se perdeu, a fim de trazê-lo de volta à casa do Pai. Então, olha que comparação que ele faz, né? Que esse Jesus, quer dizer, com o mesmo afinco que a mulher procura a dracma, é com o mesmo afinco que Deus, nosso Pai, orienta esses mentores para que ajudem os seus filhos desgarrados, né? Incluindo-os, protegendo-os dentro das possibilidades. Então, o esforço feito pela mulher à procura da dracma perdida é demonstrado pelas suas atitudes. Então, faz o que está à sua altura. Ela varre a casa, ela acende a candeia, olha quanta coisa, né? Varre a casa, acende a candeia e vai procurá-la com afinco. Então, varre a casa, quer dizer, tira a sujeira que existe, né, na alma e deixa brotar essa centelha divina para que a gente saiba tomar as atitudes corretas realmente e consiga seguir, trilhar o caminho correto. Então, encontrando, o que ela faz? Ela chama as amigas, as vizinhas, para participarem com ela de toda a alegria que ela sentia, que é a colocação de Deus, né, dentro nesse céu imenso, né, que existe,
Então, Deus também orienta seus espíritos mensageiros a trabalharem com essa determinação, usando todos os meios possíveis para trazer de volta seu filho desgarrado, levando alegria que há no mundo espiritual diante deste acontecimento. Então, isso é uma coisa assim, é muito importante para nós analisarmos que toda essa espiritualidade não está desvinculada de cada um de nós. Então, quando nós assim progredimos, que seja o mínimo. Eles estão seguindo e a alegria impera entre eles. E quando nós estamos assim fora, né, da nossa responsabilidade, eles se entristecem. Mas eles não perdem a esperança, porque falou lá em cima, né, que Deus é firme, é persistente na ajuda que ele faz em favor dos filhos que tanto necessitam. Então aqui, nesta parábola, o mestre ainda nos mostra o Deus sábio, o Deus benevolente, né? O Deus amoroso, caritativo, e não um Deus que dissipa nossos bens, que é ciumento, que é vingativo, mau e que é destruidor de esperanças. Então esta parábola se prende muito a isso, porque o principal objetivo de Jesus, durante toda a sua existência na Terra, foi demonstrar aos homens a imortalidade da alma, a vida eterna, a bondade, a misericórdia de Deus e a vontade de atender da melhor maneira possível as solicitações de seus filhos. É a lei do amor presente. Esta lei que Jesus veio nos ensinar. Então, jamais procurou, desestimular um filho. Então, jamais o pai procurou desestimular um seu filho. Se ele mostrasse entusiasmo para um trabalho, para uma mudança de vida, ajudava sempre naquilo que podia. Diferente do santo preguiçoso, que tolhia as iniciativas e desejos de seus seguidores, alegando que precisavam orar e não procurar novas situações em suas vidas, pois elas os levariam ao pecado. O mestre, nosso mestre Jesus, nunca exigiu de seus discípulos um sacrifício, uma renúncia de seus propósitos em buscar a melhoria ou mesmo uma mudança em suas vidas. O que Jesus queria, na realidade, era que o amassem e que acreditassem nas mensagens que trazia, né, e que confiassem no Pai. Porque quando a gente fala que ele queria que o amassem, porque quando existe esse amor, você aceita o que as pessoas falam. E se você aceita, você tem a oportunidade de segui-los. E era o que Jesus queria, né? Queria, na realidade, que eles tivessem confiança na justiça de Deus. Que é uma coisa que, às vezes, diante da dor, do problema, nós, assim, fraquejamos. Nós duvidamos. Às vezes até blasfemamos. Então, nesta parábola, a dracma perdida, há umas palavras que eu vou ler agora. Então, isso está no livro. É muito lindo isso aqui. Esse Pai Criador, zelador de toda a sua criação, de todas as suas obras, que veste os lírios e as açucenas, e alimenta o passarinho, que procura a ovelha perdida, que recebe o filho pródigo, e que sente grande contentamento quando um de seus filhos
para ele volta e lhe solicita os benefícios de que necessita para a sua ascensão espiritual. Então, veja quanta coisa que foi citada aqui que tem exatamente no Evangelho de Jesus. Então, ele fala, né? Fala muito do lírio, quando ele está, assim, naquele charco, que ele surge, ele está no meio da lama e ele surge maravilhoso, branco, né? O alimento dos pássaros. Então, é uma coisa, assim, é muito interessante. A ovelha perdida, que vai atrás. Então, olha quanta profundidade existe numa lição que é passada por Jesus, né, para todos nós. Então, nós vamos perceber que Jesus, na realidade, faz duas citações de duas flores, né? Ele fala sobre o lírio e sobre a açucena. Então, eu achei interessante isso. Por que ele citou essas duas flores? O lírio, na realidade, significa o quê? O amor, a pureza, né? Assim, esse amor eterno, a inocência, e até a castidade. E a açucena é uma flor também que simboliza a nobreza e a pureza. Então, esta parábola tem como finalidade exaltar a bondade e o amor de Deus, que em nós desperta princípios de sabedoria para nos aproximar do Supremo Senhor. Então, olha que coisa linda, né? Então, nós vamos ver aqui que, encerrando essa lição número 11, o santo desiludido, após a observação de João, qual foi a observação que João fez? Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. E Jesus, muito sereno, responde: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros, olha, veja bem, o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Muito forte essa afirmação, muito linda, né? Então, assim, para encerrar essa nossa live de hoje, eu gostaria, assim, de citar a letra, né, de uma música que chama Açucena Cheirosa. Porque quando eu li essa lição, eu fiquei pensando, por que será que Jesus citaria o lírio e a açucena? Porque realmente são plantas que nos levam assim a uma nobreza, a uma pureza, na realidade significando esse amor eterno. E essa letra que eu vou ler para vocês é uma música muito cantada por muitos cantores, né? Eu ouvi, inclusive, a cantada por Luiz Gonzaga. Então, ela diz assim, a nome da música, Açucena Cheirosa. Quem quiser comprar, eu vendo açucena cheirosa do meu jardim. Vendo cravo, vendo lírio, não vendo uma rosa que deram para mim. Até flor de laranjeira para o dia de Santo Antônio, eu quero vender para as moças, para arranjar seus matrimônios. Há mais estrelas no céu, nas noites de São João, há festa nestes teus olhos, há fogo no meu coração. Então, que Deus assim nos abençoe e que a gente assim procure, porque essa lição mexeu muito assim comigo, porque aqui
Eu não sabia assim, de tanta importância que é dada a esse crime de esperança, a esse crime que é feito contra as pessoas, tirando deles essa esperança, tirando deles a criatividade, tirando deles o desejo de lutar para se modificar. Então, que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. É maravilhosa mesmo essa lição, e fica essa reflexão em nossos corações, para que a gente seja aquele exemplo, né, cristão, que além de orar, entre em ação, que possa motivar todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, que a gente reflita muito mesmo na nossa condução, né, de orientação, de companheirismo, de conversas, porque isso está inserido em a cada momento das nossas vidas. Às vezes até na maneira da gente dizer um olá, olha, Dinda, muito importante, isso mesmo, muito importante. Porque às vezes um sorriso, num bom dia, na maneira como a gente se coloca entrando em ação, vai refletir na alma do outro. Então, que realmente, mãe, essa lição maravilhosa possa calar fundo nas nossas almas. E que a gente saia dessa lição de hoje muito mais acrescentado, como vem acontecendo a cada dia. Que Deus a abençoe por a senhora estar aqui se disponibilizando a nos trazer essas mensagens a cada semana, enriquecendo as nossas almas, os nossos corações. Olha a Dinda lá, levar bom ânimo às pessoas. Exatamente, a gente tem que levar bom ânimo às pessoas. Que tenhamos essa consciência, né? Isso mesmo. Quantas Gente, olha, obrigada. Pode falar, mãe. Não, quantas pessoas esperam um sorriso, uma palavra amiga, um aperto de mão. E essa orientação, né? Como era procurado esse santo que achava que a oração era tudo que bastaria e que o resto era perdição. Era uma mente ainda que estava estreita e que só o tempo pôde expandir e fazer ter uma nova consciência. Então, que sejamos já essa consciência expandida cada dia mais, contribuindo assim com a nossa vida e com a vida de todos os nossos irmãos que estão a caminho conosco. Gente, olha, vamos agradecer, né, mãe, a presença linda de todos que aqui nos acompanham, que assim daqueles seja que verdade. assistirão, né? Todos que assistirão essa live mais tarde, aqui pelo IGTV ou pelo canal do YouTube. Sejam sempre muito bem-vindos, abençoados e esperamos por vocês todas as vezes que aqui estivermos reunidos para Jesus no nosso lar. Que assim seja. Mãe, um super beijo. Dá um beijo no papai. Beijo na Dinda que está aí com a senhora, fazendo aí a companhia e os agrados de uma filha. Logo estarei aí também. Um super beijo, quiser. Mames. E eu também. Beijo para todos, né? Que Deus nos abençoe. Feliz Natal. Feliz Natal, porque a gente vai se ver só em 2021, se Deus quiser. Mas Ele quer. Ele quer. E que 2021 possa chegar com muita paz, harmonia, prosperidade, muita cura, muita saúde e muito amor. Que assim seja. Assim seja. Tchau. Beijo.